A reunião terminou no momento em que Michele Bolsonaro fechou a pasta e fez uma pergunta que ninguém na sala queria responder. Você quer ganhar a eleição ou apenas provar que era o herdeiro escolhido? Flávio Bolsonaro permaneceu olhando para ela. Os assessores ficaram imóveis. A nova pesquisa estava projetada no telão. Os números não eram o único problema. O problema era o que cada pessoa naquela sala acreditava que eles significavam. Para a equipe de Flávio, ainda havia tempo para crescer. Para aliados de Michele, a campanha estava desperdiçando a força do eleitorado feminino e evangélico. Para a parte da direita, a candidatura precisava mudar. E Michele decidiu dizer isso diretamente. O que Flávio respondeu? Por que a ex-primeira-dama recusou a proposta que recebeu naquela reunião? E como uma conversa sobre pesquisa eleitoral virou um confronto sobre legado, família e quem realmente tinha autoridade para falar em nome de Jair Bolsonaro? Fica até o final, porque a frase que mais abalou o encontro não foi sobre Lula, foi sobre o próprio bolsonarismo. A reunião acontecia em Brasília. Na mesa havia gráficos, pesquisas qualitativas, mapas regionais e relatórios sobre rejeição. O coordenador de campanha começou. O cenário é difícil, mas reversível. Precisamos reduzir a diferença entre mulheres, melhorar entre eleitores de centro e apresentar Flávio como um nome mais preparado para governar. Michele ouviu em silêncio. Outro assessor acrescentou: a senhora pode ser decisiva. Uma agenda conjunta, um vídeo de apoio e presença em eventos religiosos ajudariam a consolidar a campanha. Michele perguntou: consolidar qual campanha? A sala ficou em silêncio. Flávio respondeu: a campanha que meu pai escolheu. Seu pai indicou seu nome. O eleitor ainda não escolheu. Eu sei disso. Então, por que toda crítica interna é tratada como deslealdade? O coordenador tentou intervir. Talvez possamos focar nos próximos passos. Michele não desviou o olhar. O próximo passo depende de reconhecer o problema. Flávio cruzou os braços. E qual é o problema, na sua opinião? A campanha parece acreditar que o sobrenome resolve tudo. Ninguém aqui acredita nisso. Acredita sim. Cada vez que os números pioram, a resposta é colocar mais uma imagem do seu pai, mais uma promessa sobre ele e mais uma fala sobre perseguição. Flávio respondeu: nosso eleitor quer saber o que vamos fazer por ele. Nosso eleitor também quer saber o que você vai fazer pelo Brasil. A frase atingiu a sala. Flávio inclinou-se perante a frente. Você acha que eu não tenho proposta? Acho que o país ainda não sabe quais são. Porque a imprensa só pergunta sobre meu pai. Então, pare de responder apenas sobre ele. Flávio respirou fundo. É fácil dizer isso quando sua popularidade também foi construída ao lado dele. Michele não respondeu imediatamente. Claro que foi. Eu nunca neguei. Mas existe uma diferença entre reconhecer uma história e depender dela para explicar o futuro. O coordenador de campanha tentou aliviar. Michele, o objetivo desta reunião é integrar forças. Integrar ou usar minha imagem para corrigir uma campanha que não quer ouvir? Flávio elevou o tom. Ninguém está usando você. Então, por que fui chamada apenas depois da pesquisa? A pergunta deixou os assessores desconfortáveis. Flávio respondeu: porque precisamos de todos. Precisavam antes. Agora precisam de uma foto. Isso é injusto. Injusto é pedir que eu apareça, sorria e diga que está tudo perfeito quando não está. A reunião já não era mais técnica. Flávio apontou para o telão. Você acha que eu não vejo os números? Acha que durmo tranquilo? Estou carregando uma candidatura, a situação do meu pai, a condenação do Eduardo, a pressão do partido e uma base que exige respostas para tudo. Michele respondeu: e justamente por isso precisa parar de confundir peso com autoridade. O que isso quer dizer?
Sofrer pressão não torna toda decisão sua correta. Flávio permaneceu em silêncio. Michelle continuou. Há mulheres que votaram no seu pai e ainda não se sentem representadas por você. Há evangélicos cansados de ouvir apenas guerra. Há conservadores que querem firmeza, mas também querem futuro. E você acha que representa todos eles? Não. Esse é o ponto. Ninguém representa sozinho. Flávio se recostou. Então, diga claramente o que quer. Michelle olhou para os assessores. Quero uma campanha que fale de família sem usar a família como escudo. Que fale de fé sem transformar eleição em teste religioso. Que defenda Jair sem fingir que o país inteiro deve votar por gratidão. A última frase mudou o clima. Flávio respondeu. Gratidão. Você acha que é isso que estou pedindo? Às vezes parece. Meu pai foi o maior líder da direita brasileira. Foi e continua sendo uma referência para milhões. Mas liderança não é herança automática. Flávio apertou os lábios. Você está dizendo que eu não merece ser candidato? Estou dizendo que merecer não elege ninguém. A frase produziu outro silêncio. Um assessor sugeriu uma pausa, mas Flávio recusou. Vamos continuar. Quero ouvir tudo. Michelle abriu a pasta. A campanha precisa responder 3 perguntas. Quem é Flávio sem o pai? O que ele oferece além de oposição a Lula? E por que uma mulher que não é bolsonarista deveria confiar nele? Flávio respondeu. Segurança, responsabilidade fiscal, liberdade econômica, respeito à família e pacificação institucional. Michelle perguntou. Então, por que essas palavras não aparecem com força? Porque cada dia surge uma nova crise. Crise também é escolha de pauta. Nem sempre. Mas a resposta é... Flávio percebeu que parte da equipe concordava em silêncio. Você veio aqui para ajudar ou para disputar espaço? Michelle fechou a expressão. Essa pergunta diz mais sobre você do que sobre mim. Responda. Vim ajudar, mas não vou fingir que mulher forte só é útil quando concorda e aparece ao lado do candidato. Ninguém disse isso. Então, aceite discordância, sem tratá-la como ameaça. Flávio levantou-se e caminhou pela sala. Você sabe o que parte do partido está fazendo. Toda vez que uma pesquisa ruim aparece, começam a falar seu nome, o de Tarcísio, qualquer alternativa. Como quer que eu interprete? Como política. Fácil para quem não está no lugar do candidato. E difícil para quem é chamada apenas para emprestar votos. Flávio voltou à mesa. Você quer ser candidata? A pergunta interrompeu todos os movimentos da sala. Michelle não respondeu imediatamente. Hoje não. Hoje, não transforme minha resposta em manchete. Preciso saber se está comigo. Michelle olhou diretamente para ele. Estar com você significa apoiar tudo sem questionar? Significa não alimentar substituição. Então você não quer apoio, quer silêncio. A frase atingiu Flávio. E você quer o quê? Liberdade para criticar a campanha e depois aparecer como solução? Quero liberdade para dizer a verdade antes que o eleitor diga nas urnas. O coordenador interveio. Precisamos separar estratégia de questão pessoal. Michelle respondeu. A questão já é pessoal, porque a campanha usa uma família como marca política. Flávio voltou a sentar. Certo. O que você faria diferente? Michelle respondeu sem olhar os papéis. Primeiro, falaria menos em resgate e mais em governo. Segundo, procuraria mulheres que não pertencem à nossa base e ouviria sem câmera. Terceiro, apresentaria um plano econômico que uma família entenda. Quarto, pararia de reagir a toda provocação. Quinto, mostraria independência sem atacar seu pai. Independência sem atacar meu pai. Parece simples quando você fala. Não é simples. É necessário. E se a base interpretar como traição? Liderança é explicar mudança antes que o medo explique por você. Flávio ficou em silêncio. Michelle continuou.
Você quer parecer moderado, mas tem medo de desagradar os radicais. Quer crescer entre mulheres, mas só fala com elas por meio de proteção e família. Quer independência, mas repete que foi escolhido pelo seu pai, como se isso encerrasse a discussão. Meu pai me escolheu porque confia em mim. Então honre a confiança mostrando que consegue caminhar sem ser carregado. A frase se tornou o centro da reunião. Flávio respondeu: Você acha que eu fui carregado a vida inteira? Acho que todos nós fomos beneficiados pelo nome dele. A diferença é o que fazemos com isso. E o que você fez? Construí minha própria relação com uma parte do público, usando o mesmo sobrenome. Sim, mas falando com pessoas que não se sentiam vistas pela política tradicional. Flávio perguntou: E você acha que eu não consigo? Acho que consegue, mas ainda não decidiu se quer ser líder ou herdeiro. O silêncio tornou-se mais pesado. Flávio olhou para o telão, depois para Michele. E se eu disser que quero os dois? Então corre o risco de não ser nenhum. A equipe percebeu que aquele era o ponto mais delicado. Flávio respondeu em tom mais baixo: Você sabe como isso soa? Sei. Parece que está esperando eu falhar. Se eu quisesse sua falha, não estaria dizendo isso em uma sala fechada. Poderia estar preparando sua própria candidatura. Michele respirou fundo. Este é exatamente o problema. Toda mulher que demonstra força perto de um candidato homem passa a ser vista como ameaça. Não é por ser mulher. Então por que ninguém pergunta a Tarcísio se cada crítica dele esconde uma candidatura? Flávio não respondeu. Michele continuou: Eu posso apoiar você e ainda existir politicamente. Não preciso desaparecer para provar lealdade. E eu não preciso aceitar ultimato. Não é ultimato. É condição para um apoio verdadeiro. Qual condição? Participar da estratégia, não apenas da fotografia. Flávio olhou para o coordenador, que evitou interferir. Está bem, você entra na coordenação política. Michele respondeu: Não quero cargo simbólico. Não será simbólico. Quero poder discordar. Vai poder. Publicamente, quando necessário. Flávio hesitou. Internamente, Michele fechou a pasta novamente. Então, ainda não entendeu. Flávio elevou o tom. Campanha nenhuma funciona com liderança se contradizendo em público. E campanha nenhuma cresce tratando toda a diferença como sabotagem. Existe disciplina e existe submissão. A tensão chegou ao ponto máximo. Flávio perguntou: Você apoiaria outro nome se as pesquisas continuarem ruins? Michele respondeu: Eu apoiaria o nome com maior capacidade de representar nossos valores e vencer. A sala inteira ficou em silêncio. Então, sua lealdade não é comigo. Minha lealdade nunca foi com candidatura individual. É com quem? Com as pessoas que acreditaram em nós. Flávio respondeu: Meu pai me escolheu para representá-las. Michele se inclinou para ir da frente. Seu pai deu uma indicação. O povo dá mandato. Foi a frase que expôs a crise da direita. Ninguém falou durante alguns segundos. Flávio finalmente respondeu: Você teria coragem de dizer isso a ele? Teria. E se ele discordasse? Eu continuaria respeitando, mas não deixaria de pensar. Isso vai ser chamado de traição. Pensar não é trair. Flávio permaneceu olhando para Michele. A reunião poderia ter terminado em rompimento, mas algo inesperado aconteceu. Ele desligou o telão. Certo, sem pesquisa, sem assessor. Me diga uma coisa que eu preciso mudar amanhã. Michele respondeu: Pare de começar toda a entrevista explicando quem você é em relação ao seu pai. E começo como? Dizendo o que pretende fazer no primeiro dia de governo. E você apareceria comigo? Se eu acreditar no que estiver sendo apresentado. Não basta acreditar em mim? Presidente,
Precisa de confiança política, não fé pessoal. Flávio assentiu lentamente. Agora, uma coisa que você precisa mudar. Michele aceitou. Fale. Pare de deixar que pessoas usem seu nome como ameaça contra mim sem dizer nada. Justo! Se não quer ser candidata, diga com clareza. Já disse. Diga quando usarem seu nome para dividir. Michele pensou. Posso fazer isso, desde que você não use meu apoio como prova de que não precisa mudar. Combinado. A tensão diminuiu, mas não desapareceu. O coordenador perguntou se poderia registrar os novos pontos. Flávio respondeu. Primeiro, vamos definir a mensagem. Michele sugeriu. Um país não pode viver apenas de memória. Precisa de direção. Flávio completou. E não precisa abandonar sua história para construir o futuro. Os dois perceberam que as frases funcionavam juntas. A reunião terminou sem abraço, sem reconciliação teatral e sem anúncio público. Do fora, cada assessor teria uma interpretação. Alguns diriam que Michele havia colocado Flávio contra a polpotra à parede. Outros afirmariam que Flávio demonstrou maturidade ao ouvir críticas. Haveria ainda quem visse tudo como início de uma disputa. Mas o conflito real não era entre duas pessoas. Era entre duas formas de enxergar a sucessão. Para uma delas, o nome Bolsonaro era autorização. Para a outra, era apenas ponto de partida. No dia seguinte, Flávio faria um discurso diferente. Não começaria falando do pai. Começaria falando de emprego, custo de vida, segurança e reconciliação. No final, diria: tenho orgulho da minha história, mas peço voto pelo futuro que proponho, não pelo sobrenome que recebi. Michele assistiria ao discurso sem comentar publicamente. Mais tarde, enviaria apenas uma mensagem. Agora começou. Flávio responderia. E você estará junto? Michele escreveria. Enquanto houver espaço para a verdade. A resposta não era totalmente confortável. Talvez exatamente por isso fosse útil, porque apoio verdadeiro não é aplauso automático, e liderança verdadeira não é exigir que todos ao redor desapareçam para que apenas um nome pareça forte. A pergunta final é simples: a direita precisa de um herdeiro ou de uma nova liderança? E se essas duas coisas puderem existir na mesma pessoa, o que ela terá de abandonar para provar? Neste embate, quem apresentou o argumento mais forte? Michele, ao dizer que indicação familiar não substitui escolha popular. Ou Flávio, ao cobrar unidade de quem deseja participar da campanha. Comente com argumentos.